Bem-vindos ao mais um Evangelho no Lar. Esse Evangelho no Lar é feito na casa dos dirigentes do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no litoral sul de São Paulo, no município de Praia Grande. É um incentivo para que haja a prática do Evangelho no Lar. E nós pedimos aos frequentadores e colaboradores da nossa casa que façam o seu Evangelho no Lar, gravem e mandem os vídeos para nós, na nossa casa. É claro que a gente vai passar via Bluetooth de um celular para o outro, e para que nós divulguemos o Evangelho no Lar que você, trabalhador, você, frequentador da nossa casa, faz também, tá? Vai enriquecer e incentivar os outros. E hoje no nosso Evangelho, como nós falamos, né, ele é muito simples. Então, se nós recebermos uma visita na hora do Evangelho no Lar, isso pode acontecer? Claro que pode. Sempre vai ter algum empecilho, alguma coisinha, mas nós sempre temos que agir com naturalidade. Nós vamos falar para a pessoa, seja bem-vindo, vamos atender, vamos receber em casa, vamos acomodar e falar, olha, hoje é dia e esse horário é do meu Evangelho no Lar. Se você quiser participar, você pode participar. E a pessoa pode participar. Nós vamos fazer a leitura, fazer todo o trâmite do Evangelho e a pessoa recebe também a vibração, toma água fluidificada, faz os comentários do Evangelho normalmente, como se fosse um membro daquela casa, daquela residência. Então não há por que ter melindre, não há por que ficar agitado, porque chegou visita. Agora, se a pessoa, dentro da liberdade dela, falar que não gostaria de participar, nós não podemos forçar. Isso não é correto. Então nós deixamos a pessoa onde ela está, pedimos para que ela nos aguarde, nós vamos até onde nós temos que fazer, ou na nossa sala, ou no nosso quarto, em qualquer lugar, fazer o nosso Evangelho. Se ela estiver sentada no sofá do lado, ela aguarda, nós fazemos o nosso Evangelho e depois continuamos com a nossa visita, dando toda a atenção que ela merece. Então, tudo que acontece na vida da gente, nós espíritos encarnados e desencarnados, a gente não tem que ficar nervoso, agitado. Tem que agir com naturalidade, porque a vida é natural. Então, hoje nós vamos fazer novamente o Evangelho no Lar, fazer a leitura e fazer os comentários, depois as vibrações, e depois beberemos a água magnetizada, porque é magnetismo animal nosso, que Kardec sempre falou na codificação e na revista espírita, que faz com que células e moléculas da água se modifiquem, juntamente com a energia dos desencarnados. Ao contrário do que muita gente diz, não são os desencarnados que fazem tudo, porque senão que serventia nós teríamos, né? Nós também somos coautores das curas e das benevolências que são levadas a todos os nossos irmãos, inclusive a magnetização da água. Nós não podemos depender dos desencarnados apenas, jogar tudo nas costas deles para eles fazerem, não. Nós temos que ter nossa responsabilidade. Por isso a importância de nós fazermos o Evangelho no Lar, no dia, no horário programado. Se não tiver condições de fazer naquele horário ou no dia, faz no dia seguinte. Não tem problema. Ou em outro horário, mas faça. Não deixe para a próxima semana. É um antídoto quanto à negatividade do seu lar e as pessoas que convivem com você. Se inscreva no nosso canal. Peça a seus amigos para se inscreverem no nosso canal. Curta, compartilhe nossos vídeos. Ajude a doutrina espírita a chegar ao coração de muitas pessoas que estão sem saber para onde ir, sem saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. O Espiritismo consola, aconselha e esclarece a vida de todo mundo. Então nós vamos fazer a leitura do Evangelho, a Márcia vai fazer a leitura do Evangelho, depois nós vamos para o comentário e depois as vibrações e depois a água magnetizada.
Cadê? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas, com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Então aqui no começo já fala tudo, né? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Não supondo que sabes o que ignoras. Então muita gente fala, por não ter o que falar, por ignorar, por não ter conhecimento, né? Ele vai falando. Dá mais comentário. Sim. Então, na verdade, nós devemos nos instruir, nós devemos buscar as verdades, porque somente a verdade nos liberta. Não podemos viver escondidos, viver à parte, viver à margem, como se nós não fizéssemos parte do mundo. Precisamos buscar fazer parte, buscar descobrir a que viemos, para que possamos crescer, aprender e levar o conhecimento aos outros também. Buscar o conhecimento para nós e distribuir o conhecimento. Porque as verdades, quando são descobertas, não são para serem guardadas dentro de nós, e sim para ser distribuída, levar o conhecimento. Não podemos fugir dessa busca. E Kardec, ele nos fala que da seriedade do Espiritismo, né? Ele coloca que se algum dia a doutrina espírita estiver errada em algum ponto, comprovadamente pela ciência, deixemos esse ponto e fiquemos com a ciência. Nenhuma doutrina fala isso. Nenhuma doutrina tem a coragem que o Espiritismo tem de se mostrar para o mundo e se deixar corrigir, se for necessário. Só que até hoje, nenhuma das afirmações da doutrina espírita foi desmentida pela ciência. Pode haver de falar que ainda não está esclarecido, que ainda estão estudando, mas nenhuma das afirmações do Espiritismo foi negada. Então, essa fé raciocinada, que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, que Kardec nos traz, é que faz nós termos certeza de onde estamos. Porque se nós nos colocarmos como espíritas, estamos nos entendendo como espíritos, filhos de Deus.
Porque estudar o Espiritismo é se estudar, é se conhecer, é se controlar, é se aproximar dos ensinamentos de Deus, através do nosso irmão maior, Jesus. Então, quando eu entendo a doutrina espírita, eu não estou entendendo uma filosofia, eu estou me entendendo. Quando eu compreendo a doutrina espírita, e aquilo faz parte verdadeiramente da minha existência, nada me abala. É como aprender a ler. Uma pessoa que sabe ler, ela bate o olho numa placa, pronto, já leu. Já leu. E quando eu sei da doutrina espírita, nada, nenhum vento vai soprar contra. Ninguém vai me tirar do meu caminho, porque eu sei da verdade. Eu sei daquilo que Jesus me trouxe e sei daquilo que o Espiritismo complementa. Então eu não preciso buscar em outros lugares aquilo que o Espiritismo fala que está dentro de mim. Esse é o alicerce da vida. Porque as leis de Deus estão na minha consciência, como espírito que eu sou. Então, quando umas pessoas falam, eu tenho espírito, meu espírito, ela ainda não entendeu a doutrina espírita. Porque ela é um espírito. Ela não se tem. Ela é um espírito. Ela tem um corpo. O corpo é o que ela administra. Então, quando nós entendemos isso, a doutrina nós conseguimos encarar face a face a qualquer época da humanidade. É a fé raciocinada que faz com que nós encaremos, não necessariamente de uma maneira agressiva, mas de uma maneira serena, de quem tem a certeza e a razão do que está fazendo, como Jesus. Em nenhum momento ele se abalou, porque ele sabia do que estava fazendo. Ele tinha certeza do que estava apresentando ao mundo com os seus ensinamentos. Como o Espiritismo também tem certeza do que está apresentando ao mundo com os seus complementos ao que Jesus nos trouxe. Então, se eu tenho essa certeza, nada vai abalar minha fé. A fé das pessoas que se abalam é porque ainda não estão alicerçadas, ainda não criaram raízes no Espiritismo. Então elas ficam como um vento, para lá e para cá, como um papel ao vento, soprando de acordo com o que o vento leva. Agora, aquele que finca a raiz, que o Espiritismo entrou dentro de si, que ele compreendeu a doutrina espírita e aquilo fez parte de si, como o espírito que ele é, nada vai abalar. Nada vai tirá-lo do seu caminho, nada vai mudar seu objetivo, que diz que fora da caridade não há salvação. E vamos parar de buscar salvação em tudo quanto é lugar, nas fantasias, dos milagres, e vamos buscar salvação nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa dedicação a melhorar a vida do nosso próximo, a orientar, consolar e curar, como exemplo de Jesus, através do magnetismo, encarnados e desencarnados. É isso que eu entendo dessa mensagem de hoje. Quer complementar? Não, isso mesmo. Complementa com alguma coisa? Então, em verdade, todos devemos buscar o conhecimento, né? Não devemos buscar ficar escondidos. O conhecimento está aí, precisamos buscá-lo como o sol, como uma fonte que nos alimenta, que nos nutre. Se esconder do conhecimento é como se nos escondêssemos numa caverna e deixamos a vida passar. Então todos devemos buscar nos conhecer para poder nos auxiliar e auxiliar aqueles que estão próximos de nós. Então não podemos ficar escondidos de si mesmo, escondidos dos outros e escondidos da vida. Todos precisamos buscar conhecimento. Muito bem.
Então, tá ok, é isso que nós temos por hoje, para o Evangelho no Lar. Agora nós vamos para as vibrações, né? E depois vamos tomar a água magnetizada. Nós vamos magnetizar a água, tá? E a água magnetizada, se eu estou fazendo o tratamento na casa espírita, que é o mínimo que se espera de um espírita, né? E pelo menos uma vez por semana na casa espírita. E levo ou recebo a minha água para magnetizada do centro espírita, é sinal que eu tenho água por toda semana na minha casa. Então a água do Evangelho no Lar, eu pego só para o Evangelho no Lar. Não há necessidade de eu magnetizar a água do Evangelho no Lar e deixar a jarra para toda semana, né? Porque o mínimo que a gente espera de uma pessoa que se diz espírita é que ela seja espírita praticante, né? Porque o espiritismo é para praticar, não é para contemplar, né? Eu não posso ser um espírita contemplativo, como algumas pessoas são, né? Ai, que maravilha de mensagem, ai, que coisa linda, mas não move uma palha para ajudar ninguém. Não move uma palha para ser útil. Então, a contemplação não é parte do espiritismo. Espiritismo é para vivenciar, é para botar o pé no chão, trabalhar, servir e consolar a todos e se auto-erguer para continuar ajudando. É para isso que serve o espiritismo. Então, se eu já vou na casa espírita uma vez por semana e magnetizo minha água, a água do meu Evangelho no Lar é só aquela para aquele dia, sem problema nenhum, tá? Então, vamos fazer a magnetização da água? Não, fazer a vibração primeiro, né? Uhum. Vamos fazer as vibrações e depois nós vamos para a magnetização da água. Vamos vibrar por aqueles a quem amamos, aqueles que estão próximos de nós e aqueles que pensamos estar distantes de nós, que em verdade não existe distância, não existe separação. Estejam nossos entes queridos desencarnados, encarnados, estejam aparentemente longe, não existe distância. Então vibremos por todos, por aqueles que estão próximos, por aqueles que estão não tão próximos, por aqueles que estão ligados a nós por laços consanguíneos, por aqueles que são nossos irmãos espirituais, por aqueles que necessitam de um amparo maior, de um amor, de uma energia maior. Vibremos e que essa vibração se estenda e que envolva todo o nosso amado, abençoado planeta, que nos acolhe, que nos abriga, que nos permite avançarmos lentamente rumo à perfeição. Vibremos. E assim, nessa energia de amor, de paz, de tranquilidade, vamos contar com o auxílio dos nossos irmãos que nos protegem, nos amparam, contar com o auxílio do Divino Mestre Jesus, para que magnetize a nossa água e que essa água seja transformada no medicamento, onde ao bebermos sintamos curados, energizados, que essa água limpe e leve embora tudo aquilo que nos causa dano, aquilo que nos causa mal. Que ela lave, limpe, revigore e cure, de acordo com as necessidades de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos tomar a água magnetizada. Agradecemos aos nossos irmãos desencarnados que participam conosco deste Evangelho no Lar e que protegem o nosso lar e aqueles que estão conosco o tempo todo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.